Boa noite aos caros irmãos, companheiros da SEAI que nos assistem nesse momento e no futuro pelo YouTube. É com muita alegria que estamos participando mais uma vez dessa oportunidade e hoje nós trazemos como tema para as nossas reflexões, para aproveitar janeiro, o início de um novo ano e quem sabe traçar alguns programas, algumas metas importantes e, por que não, considerar a meta que nós vamos abordar hoje. Hoje nós iremos, portanto, tratar da ação da prece no lar. Então, esse é um tema bastante interessante porque ele se encaixa em um tema maior, que creio que é o tema que a SEAI está trabalhando agora em janeiro, que é o Evangelho no lar. Então, hoje o objetivo com esse nosso pequeno estudo é entender melhor um pouco as características e os mecanismos da prece e vamos direcionar um pouco mais o estudo para a prece no ambiente doméstico e no finalzinho vamos falar um pouco sobre os efeitos dessa prece quando estamos reunidos realizando o nosso culto do Evangelho no lar. Então, eu estruturei um pequeno estudo mesmo, acho que é mais interessante a gente sistematizar esse assunto e eu espero que possa ser do proveito de todos. Então vamos começar, primeiro de tudo, entendendo um pouco, quando a gente ora, nós buscamos a Deus, sem sombra de dúvidas. E qual seria a melhor forma de orar ou de outra maneira? Como tornar a nossa prece mais agradável a Deus, Quais são algumas características ou alguns traços que nós poderíamos incorporar na forma pela qual oramos, pela qual buscamos nos comunicar com Deus? Então, nós temos aqui algumas características, na verdade, que eu busquei no Livro dos Espíritos uma questão que sintetiza bem esse enfoque, que é o seguinte, a questão 658. Ela diz que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Eu até grafei aqui, a gente vai comentar um pouquinho mais isso. Então, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, aqui a gente tem essa definição excelente e vejam, voltando como eu já tinha comentado, o negrito aqui destaca a palavra central, se nós fôssemos resumir, como nós devemos buscar ser agradáveis a Deus na nossa prece, que é a intenção. Isso é uma coisa que talvez para algumas pessoas seja já bastante óbvia, mas para outras talvez não seja tão óbvia assim, Especialmente aqueles que vieram recentemente de outras escolas de filosofia religiosa, ou que mesmo não são espíritas de fato, mas têm simpatia, têm interesse pela doutrina espírita. Então, aqueles que já entendem bem esse significado, eu peço desculpas, mas eu vou me deter só um pouquinho para esses nossos irmãos recém-ingressos na doutrina espírita ou que se interessam pela sua filosofia. Então, quando a gente fala aqui que a intenção é o ponto central para que a nossa prece seja agradável a Deus, é porque nós acreditamos que até provavelmente pela forma como nós lidamos no nosso dia a dia, nós nós atribuímos muito poder à palavra.
no sentido da simbologia, do significado que a palavra em si traz. Então, nas nossas relações, no trabalho, no ambiente doméstico, na nossa vida social, o que nós falamos é muito importante. E esse o que, entendendo aí também, de uma certa maneira, a forma como nós falamos, o tom de voz, né? Então, todas essas características nós achamos que é muito importante e, de fato, é quando nos relacionamos com as pessoas. Mas quando nos relacionamos com Deus, ou com a espiritualidade superior, se assim preferir, se referir, a palavra ela tem uma importância muito reduzida. Ela, na verdade, é mais importante para nós, porque é o meio com o qual nós estamos acostumados a expressar nossos pensamentos e nossas emoções. É assim que nós fazemos como encarnados. O mesmo não acontece necessariamente no plano espiritual, principalmente para os espíritos que já estão mais evoluídos, que usam outras formas de se comunicar, não dependendo da palavra, especialmente a palavra falada, né? Então, nós precisamos entender que, em termos de espiritualidade, em termos de Deus, o que importa é o nosso pensamento, é a energia e a qualidade do pensamento que nós geramos. Se nós nos valemos da palavra como uma forma de canalizar esse pensamento e expressá-lo de alguma maneira, tudo bem. Mas o importante não é a palavra. O importante é o sentimento, ou como Kardec coloca aqui na resposta que ele recebeu, a intenção. Então, a intenção, ou seja, o que eu quero transmitir, como eu quero, o que eu quero pedir ou o que eu quero agradecer, né? Enfim, a forma como eu quero me comunicar. Isso vale muito mais, porque é a intenção que alcança os planos espirituais superiores. Não é a nossa palavra. Então, eu não devo me preocupar em utilizar palavras rebuscadas, em tentar me expressar até de uma forma bonita, né, que não é o meu usual, porque isso talvez impressione os homens, mas com certeza não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é o sentimento, é aquela capacidade que eu tenho de falar do fundo da minha alma, sabe? De expressar aquilo que eu sinto. Pode ser um momento de angústia, onde eu estou em desespero, precisando de uma ajuda, de um auxílio. Então, é isso que eu vou estar transmitindo. Então, nesse sentido, como diz a questão, um texto escrito não tem poder nenhum. É engraçado que muitos de nós alimentam aquele pensamento mágico, né, aquele pensamento místico, de achar que a palavra em si tem algum poder. É totalmente destituído de poder, até porque eu vou orar em português, um outro irmão ora em inglês, japonês, enfim, são centenas de idiomas que se utilizam no nosso planeta. Nenhum deles tem qualquer tipo de privilégio em relação aos demais. O privilégio está, volto a frisar, no sentimento, na intenção, na capacidade de ir ao íntimo da alma e, a partir de lá, falar com Deus, né, com esse fervor, com a sinceridade, com a fé. É essa força que faz com que a minha prece seja agradável a Deus e chegue no mundo espiritual superior. Né? É aquilo que realmente transborda da minha alma, não dos meus lábios. E complementando essa ideia, né, da prece agradável de Deus, eu tenho também aqui um outro texto de Emmanuel que nos coloca no contexto de quem precisa do que, na verdade. Então, ele diz que, na essência, não é o Senhor que necessita das nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da prece, da repetição da prece. Né? Então, é engraçado, né? Porque em muitas escolas religiosas, esse tipo de raciocínio é comum. Eu tenho que orar a Deus para fazer a minha parte com Deus, como se Deus precisasse da minha oração. E não é. É o oposto. Eu que preciso orar a Deus. Eu que preciso buscá-lo. Eu que preciso alimentar-me espiritualmente, e a oração é um dos principais, se não o principal
modo de me alimentar espiritualmente. Então, que fique claro, não é Deus que precisa de mim. Ele não precisa que eu manifeste o meu amor, ele não precisa de nada, ele é simplesmente o Criador no universo, onisciente, onipotente, onipresente. Ele nos conhece profundamente, muito mais do que imaginamos que nos conhecemos. Então, a prece, na verdade, é o meu movimento buscando aproximar-me de Deus, buscando aurir a sua luz para me alimentar, para aquecer a minha alma. Bom, então, vimos aqui de um modo geral, né, como tornar a nossa prece agradável a Deus, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema, falando agora das qualidades da prece, né? Uma parte eu já falei, mas vamos utilizar aqui um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho curtinho, para refletirmos um pouco mais sobre as qualidades da prece. Então, nós temos aqui no capítulo 27 o seguinte: quando orardes, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes algo contra alguém, perdoai-lhe. Orai, enfim, com humildade. Então aqui a gente tem algumas características que já dá para a gente deduzir, né, do que foi dito no slide anterior, na tela anterior, mas vamos dar uma reforçada, por que não? Então, como ele coloca aqui, não é ter muitas palavras que fará com que a minha prece seja ouvida por Deus, seja ouvida pelos espíritos superiores, pelo meu espírito protetor, meu anjo da guarda, né, como preferi chamar, né, não é pela quantidade de palavras, né, é mais pela intensidade do sentimento, é a intenção, o fervor, a fé com que eu coloco nelas. Tanto que a palavra sonora não tem importância nenhuma aqui, em referência a que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, a recomendação aqui não é orar diante das pessoas para parecer que é um indivíduo fervoroso, fiel, não. É ir para o quarto e em silêncio orar, porque Deus sabe o que se passa em nosso coração. Assim Jesus nos ensinou há quase 2000 anos, poderíamos falar que hoje em dia que o nosso pensamento ele alcança o Criador, especialmente quando ele é impregnado de fé, fervor e humildade. Então, aqui o que nós temos como nós vimos na frasezinha de Emmanuel, se sou eu que preciso de Deus, ninguém precisa ver isso, eu não tenho que estar em evidência. Na verdade, a posição aqui, como Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, é de humildade, né? Então, me desapego da vaidade, do orgulho, da soberba, da pompa que eu tenho e humildemente busco o Criador. E para que o meu coração esteja leve o suficiente para alcançar a Deus, para alcançar a espiritualidade superior, ele não pode estar em atrito interno, revivendo mágoas, revivendo momentos de ódio, de rancor contra alguém. Então, o ideal seria que eu torne o meu coração leve, perdoando pessoas com quem eu tenha algo, né? Pessoas que me ofenderam ou que não corresponderam às minhas expectativas, traíram a minha confiança, enfim, todos esses dramas que a gente precisa enfrentar na existência corporal. Então, se eu tenho algo contra alguém, pelo menos durante a prece, que eu busque deixar isso em segundo plano, para que leve eu possa buscar, através da oração, essa comunhão com Deus. E aqui, dando continuidade, nós temos uma característica também importante relacionada àquele que ora. Também é um trecho que eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reflexão, mas que é um bom complemento para tudo aquilo que foi falado até então,
que diz o seguinte, ainda no mesmo capítulo, capítulo 27, nós temos que, ascendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção. Olha só, novamente, a mesma palavra-chave que a gente viu no Livro dos Espíritos. A intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta saem apenas palavras, mas não os impulsos da caridade, que dão à prece todo o seu poder. Né? Então vejam que esse texto é uma continuidade do que nós já estávamos refletindo nos textos anteriores. Então, ele mostra aqui, Kardec mostra nessa parte, nesse item 13, que é mais à frente do que o anterior, ele mostra que a prece do homem de bem, ela tem uma força muito maior. E por que tem essa força muito maior? Porque o homem de bem, que não quer dizer o santo, que não quer dizer o espírito perfeito, mas quer dizer aquela pessoa que verdadeiramente se esforça para se tornar melhor, que, embora ainda bastante imperfeito, com diversas arestas para parar na sua personalidade, ele faz diariamente um esforço contínuo e continuado para tornar-se melhor. Por maiores que lhes pareçam as dificuldades, ele busca se aproximar cada vez mais daquele modelo que o Cristo é o nosso melhor e mais perfeito exemplo. Então, todo dia ele trava uma batalha consigo mesmo pelo seu autoaperfeiçoamento, pelo seu engrandecimento moral, pelo seu progresso espiritual. Então, esse é o homem de bem. Então, essa pessoa, ela consegue ter uma força maior na sua oração, justamente porque ele consegue entregar-se a uma intenção mais nobre, a um devotamento mais profundo e uma fé mais inabalável. Então, essas características são como que o combustível que torna a prece ainda mais intensa, mais meritória aos olhos de Deus. Diferente do homem vicioso, né? Daquele que deixa se arrastar pelos seus sentimentos inferiores, pelos seus hábitos mais primitivos, que estão mais voltados a saciar apenas as necessidades do corpo material do que as necessidades do espírito imortal. Então, esse homem, né, que ele chama de vicioso e mau, ele não consegue ter o fervor do homem de bem, não consegue ter essa mesma confiança, porque, no fundo, o que o motiva são interesses mesquinhos, são interesses egoísticos e, mais ainda, são interesses rasteiros, muito mais relacionados à existência material, transitória, aos pequenos gozos que talvez lhe pareçam grandes, mas que diante da eternidade, diante da criação divina, são insignificantes. Mas que essa pessoa, de uma evolução ainda mais primitiva, se apega bastante. Então, uma pessoa dessa não consegue se despreender das sensações físicas para buscar Deus nos páramos celestiais, na espiritualidade superior. Ele se identifica muito menos com ideais sublimes e muito mais com aquilo que é primitivo, mesquinho, que fala os seus sentimentos e as suas sensações mais rudes, mais grosseiras. Então, essa pessoa tem muita dificuldade de através da oração, conseguir esse contato com Deus. Então, esse slide aqui está posto justamente para que nós reflitamos o quão estamos mais próximos do homem de bem ou do homem vicioso. E com esse diagnóstico que pertence a cada um de nós, que nos esforcemos a cada dia mais por nos aproximarmos a este homem de bem. E se alguém talvez tiver
uma curiosidade em querer conhecer melhor algumas dessas características do homem de bem, eu recomendo a leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sedes Perfeitos, aonde Kardec destaca, se eu não me engano, no item 3, o título O Homem de Bem. Kardec ali enumera cerca de 15 a 20 qualidades que nós devemos buscar desenvolver para conquistarmos o título de homem de bem. Bom, então falamos da prece que agrada a Deus, complementamos algumas qualidades que a prece deve ter, falamos daquele que ora, e agora vamos falar do objeto da prece, né? O que pode conter a minha prece? Então eu trouxe também só um trecho pequeno do Livro dos Espíritos, a questão, creio que é a seguinte, a que lemos primeiro, que é a questão 659, que diz o seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Então, se nós fôssemos classificar o assunto que podemos propor em nossas preces, essa classificação se dividiria nessas três áreas. Podemos louvar a Deus durante a nossa prece, ou seja, reconhecer a sua grandiosidade, a sua perfeição, o seu amor incomensurável, a providência divina que nos alcança de tantas maneiras que, na maioria delas, sequer percebemos o seu efeito em nossa vida. Então, esse sentimento de louvor, de contemplação, ele nos coloca num clima mais elevado, que nos permite uma maior fluidez na hora de expressarmos os nossos sentimentos mais nobres. Também podemos, e costumeiramente fazemos, pedir a Deus aqueles assuntos que são os mais caros ao nosso momento de vida. Podemos pedir tanto por nós como por outras pessoas, familiares, pessoas que de alguma maneira nos preocupamos, que eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre esse pilar, né, de pedir, porque é o que mais fazemos, e também podemos e devemos agradecer, que o sentimento de gratidão é um dos sentimentos mais nobres que podemos expressar enquanto humanos. E a gratidão, aliás, abrindo um pequeno parênteses, a Joana de Ângeles tem um livro belíssimo sobre esse tema, intitulado Psicologia da Gratidão. É uma obra fantástica que tem a capacidade de transformar. Muito difícil alguém ler esse livro e não ter uma nova perspectiva sobre a questão da importância da gratidão em nossas vidas. Fecho parênteses. Então, o agradecer, o expressar gratidão também é um dos sentimentos mais sublimes que podemos experimentar e que, como eu falei, tem o poder de transformar o modo como nós enxergamos a vida, né? A sabedoria popular tem aquele ditado que diz de enxergar o copo meio vazio ou meio cheio. Pois bem, o sentimento de gratitude nos leva a enxergar o copo sempre meio cheio. Por mais difícil que seja a situação que estamos vivenciando, a gratidão nos traz forças renovadas para seguirmos adiante, por maiores que sejam os percalços que temos que enfrentar. Então, a nossa prece, idealmente, deveria conter esses três elementos. Ela deveria conter louvor, deveria conter aquele momento onde pedimos aquilo que necessitamos, embora, obviamente, o Criador saiba o que nós necessitamos mais, mas o expressar esse desejo é uma força importante para nos mover adiante. E o louvor como esse sentimento nobre que traz um novo colorido ao modo como enxergamos a nossa existência. Então, esses são os assuntos, né, que nós devemos sempre buscar colocar na nossa prece. E qual que seria, portanto, o efeito dessa prece
continuada que realizamos antes de deitar, ou quando acordamos, ou ao longo do dia, né? Não precisamos estar, inclusive, em nenhum local especial, não precisamos estar numa igreja, no templo, na casa espírita, basta que possamos nos recolher em algum local onde tenhamos um pouco de paz, de sossego, para conseguirmos elevar os nossos pensamentos. Então, podemos orar a qualquer momento. E esse hábito tem consequências profundas em nossa vida, como veremos um pouco agora nessa questão do Livro dos Espíritos que tem. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, olha só, né? A gente muitas vezes nem tem a ideia, ou até esquece, né? Mesmo sabendo, esquece do poder que a prece tem sobre nossas vidas. Então, ao orar, nós nos tornamos mais fortes contra as tentações. Sabe quando aquele dia ele se desenrola de uma maneira tão difícil que nós nos sentimos desanimados, desalentados, até pensando em desistir? Pois bem, a prece nos torna mais fortes para recuperarmos as forças e seguirmos adiante. Quando somos deparados com a traição daquele em que mais confiávamos e nos revoltamos intimamente e pensamos até em nos vingar de alguma forma, a prece tem o poder de nos tornarmos mais fortes e e resistirmos à ideia de retribuir o mal com o mal. E mais do que isso, como Kardec anota aqui a resposta recebida a essa questão, Deus nos envia bons espíritos. Por quê? Porque quando nós oramos, nós elevamos a nossa sintonia mental. Não é que estávamos abandonados antes, é que estávamos em uma faixa vibratória, a nossa mente estava sintonizada como se fosse um radinho de pilha, né? Que hoje é quase algo antigo, né? Diante da internet, mas estávamos sintonizados na estação do mal, na estação da revolta, na estação do desespero, na estação da angústia. E os espíritos que estavam, os bons espíritos que estão ao nosso redor, têm grande dificuldade em conseguir nos influenciar. Mas através da prece, nós mudamos a nossa estação, sintonizamos na rádio do bem, na rádio da espiritualidade superior, na rádio Anjo da Guarda FM. E aí passamos a nos tornar mais suscetíveis, nos tornamos mais facilmente influenciáveis pelos bons espíritos. Nem percebemos. De repente vem uma ideia que não tínhamos ainda tido e que soluciona o nosso problema, ou encontramos alguém que tanto precisávamos, ou uma pessoa do nosso círculo de relacionamentos nos procura e oferece algo que ajuda a solucionar os nossos problemas. Enfim, a sintonia, por estar mais elevada, graças à ação da prece, nos permite, então, estarmos melhor conectados para recebermos a assistência da providência divina. Então, independente do que nós pedimos, porque muitas vezes aquilo que pedimos e que achamos que é o melhor para nós, de fato não é exatamente o melhor, né? Achamos que é. Então, Deus, como Pai e Mãe perfeitos, Ele sabe o que nos dá e o que nos recusar. Mas esses dois benefícios, Deus sempre nos concede. Forças para resistir ao mal, no caso, ao mal que reside nas nossas imperfeições, e a sintonia com os bons espíritos, para podermos estar ao alcance da sua boa influência, das suas boas sugestões. Bom, só que o tema da nossa reflexão da noite, inclusive, como eu já comentei, é o tema do mês na SEAI, não é exatamente a prece, mas o Evangelho no lar. Então, vamos fazer agora uma ponte entre a ação da prece
e ação do Evangelho no lar, primeiro, recordando, ou para aqueles talvez que nunca tiveram oportunidade de refletir do assunto, recordando a importância de realizarmos o culto do Evangelho no lar. E aqui eu trago primeiro, eu tenho 2 textos para a gente refletir um pouco sobre esse tema, e eu trago primeiro um texto da Joana de Ângeles, bastante interessante, que é um convite, na verdade. Ela diz o seguinte: pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. Então, é um convite irrecusável, né? Por que não, né? Já que a proposta é felicitar a nossa família com o culto evangélico, com o culto aos ensinamentos de Jesus sob a luz da doutrina espírita, né? Que é o Consolador prometido por Jesus, aquela doutrina que veio não só resgatar o cristianismo primitivo, como foi ensinado por Jesus e vivido pelos primeiros cristãos, mas também por dar continuidade ao que o Cristo não pôde ensinar na época, devido ao pouco avanço intelectual, científico, social da sociedade em que ele viveu, né? Então nós temos o Evangelho de Jesus, iluminado, esclarecido e continuado, ampliado pela doutrina espírita. E vejam, é um momento, se possível, para compartilhar em família, para que os nossos familiares também comunguem dessas lições, dessas reflexões, desse momento de elevarmos a nossa sintonia mental, emocional e espiritual. E um outro texto que, de uma certa maneira, complementa, dá sequência a esse, é um de Emmanuel, do livro Luz no Lar, que diz o seguinte: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, né? É verdade, abrindo parênteses, sabemos que Jesus inaugurou esse culto na casa de Pedro, né? Então, fecha parênteses, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, né, aqui Emmanuel coloca a mesma proposta, mas de um ângulo um pouquinho diferente, né? Então ele nos lembra que o próprio Cristo instaurou a prática, né, do culto do Evangelho no lar, né? Na época, com Simão Pedro, ele era o próprio Evangelho vivo, né? Hoje nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo como excelente texto base. Também temos os próprios 4 evangelhos, né, presentes no Novo Testamento. Se estivermos com crianças, né, participando, temos livros que são próprios para eles, como Pai Nosso, enfim, e tantas outras obras bem interessantes para compartilharmos com os nossos pequeninos, para que eles já se ambientem a esse momento de refletir, né? O ideal, é claro, né, que os nossos filhos estejam também matriculados na evangelização infanto-juvenil. A CA, inclusive, tem uma excelente escola de evangelização infanto-juvenil, mas complementando a atividade no Centro Espírita, que também coloquemos as nossas crianças para participarem conosco deste momento que elas já vão identificando como um momento sublime, um momento especial de convivência em família. Principalmente nos dias atuais, né, onde a agitação, a rotina, o próprio estresse, né, que nós estamos submetidos, estresse aumentado pela pandemia, pelo trabalho híbrido, remoto, presencial, enfim, são tantas as expressões que muitas vezes até não temos o tempo adequado para esses momentos, né, de comungar ideias em família. Então, o Evangelho no lar, né, que não é uma inovação, é este momento, né, de reunirmos a família,
né, de lançarmos as raízes para esse aperfeiçoamento, para a sublimação de nós mesmos. E como Emmanuel pontua aqui, né, quando o ensinamento do Mestre Jesus vibra entre as quatro paredes, a felicidade comum ela passa a ser construída através de pequenos sacrifícios, né? Ao invés de termos aquelas brigas, aqueles ressentimentos, aquele clima hostil, cada um de nós vai aprendendo a doar um pouco de si pelo bem comum, que é a construção da paz e da harmonia familiar. Bom, então, comentamos um pouquinho sobre o Evangelho no Lar, né, trazendo, então, esse tema para a nossa análise, e vamos, então, finalizar com o ponto que é o título da nossa palestra, que é a ação da prece no lar. Para refletirmos sobre como a prece ela é importante nesse processo, não só, claro, do Evangelho no lar, mas também de todos os nossos dias, né, que ensinemos os nossos filhos desde pequenos, que é importante orarmos como uma prática saudável que deve ser mantida rotineiramente. Mas também, é claro, especialmente no Evangelho no Lar, eu trouxe um belíssimo texto, aliás, fragmentos de um capítulo de um belíssimo livro da Joana de Ângeles, chamado SOS Família, um livro bem importante para encontrarmos ali pílulas para, para mantermos a saúde da harmonia da nossa família. Nós temos no capítulo 12, Jesus Contigo, reflexões bem interessantes sobre o Evangelho no Lar. Eu trouxe alguns pequenos trechos que falam um pouco desse mecanismo da ação da prece no lar. Vamos começar. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. E não tem como, lendo esse convite, não recordar automaticamente o próprio compromisso que Jesus firmou conosco quando disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele também estará. Então, essa é a proposta central de realizar o culto do Evangelho do Lar. Somos 2, 3, ou mesmo 1, né? Às vezes a nossa família é refratária a essa proposta, pelo menos no momento, não importa. Comecemos por nós, né? Uma vela na escuridão já faz toda a diferença. Então, estando 2 ou 3 ou mais reunidos em nome de Jesus, ele ali estará conosco. É isso que Joana está querendo dizer, né? Que tenhamos uma das 7 noites para ser esse momento em que Jesus está conosco. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Então, olha, né? Olha o poder que isso tem, né? A oração em família faz com que a presença de Jesus, né, que ele atende a esse chamado de estarmos reunidos em seu nome, que a presença de Jesus se prolongue em nossa casa. Isso se dá como? Através das bênçãos de consolo, né, e saúde que derrama-se através da paz que passa a reinar e a prolongar-se em nossa família, né? Então nós estamos ligados, né, pelos liames da fé, e esses liames se fortalecem quando oramos em família. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão do alto. Então, olha que sublime, né? Por isso que se fala, a gente viu no outro slide, da questão da caridade, né? Porque quando nós oramos, nós acendemos uma luz. E essa luz, ela não fica restrita às 4 paredes do nosso lar. Ela se expande. Claro que essa expansão será tão mais forte quanto mais fiéis estivermos ao propósito da intenção, né,
Então, quando oramos em família, não é falar palavras bonitas para impressionar os nossos filhos, o nosso cônjuge ou o que for, mas que a nossa oração, que nesse momento é verbalizada, ela esteja muito mais impregnada de fervor, de fé, de intenção sublime, né? Porque aí sim estaremos acendendo naquele momento um farol que beneficia não só o nosso lar, mas que irradiando a partir dele beneficia a nossa rua. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. Então, obviamente, se a rua inteira se beneficia, o seu prédio, e aqui em Brasília, muitos de nós moramos em edifícios, todo o edifício também se beneficia. Então, o Evangelho no lar não é só um ato de comunhão com Deus, mas é um ato de amor e de caridade, porque beneficiamos a família e a pequena comunidade que nos cerca. E aqui a Joana ressalta também a importância da continuidade, de fazermos o Evangelho o máximo possível, regularmente, no mesmo dia, no mesmo horário, para que até fique mais fácil recebermos o auxílio constante e perene da espiritualidade, porque os espíritos superiores, sabendo que temos essa rotina já definida e que somos fiéis a ela, busca estar presente, e nos beneficiar e nos sustentar nesse momento tão sublime. E, quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então, olha, essa recomendação, não é porque nós fizemos o Evangelho no lar que não vamos orar antes de dormir. Essa oração é uma forma de puxar, esticar um pouco mais esse clima, essa paz, essa harmonia, essa luz que recebemos quando realizamos o Evangelho no lar. Continuamos, através dessa prece, ligados a Jesus. Bom, então, o nosso horário já está um pouco mais avançado. Espero ter trazido reflexões valiosas acerca do tema, mas antes de encerrar de fato, gostaria ainda de fechar com uma mensagem, na verdade, o trecho de uma mensagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, onde ele coloca o seguinte: a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Então, aqui Emmanuel lista alguns dos inúmeros benefícios que nós temos através da oração, refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva. Mas ele mostra um que talvez não seja exatamente tão evidente, que é o de acostumar, afeiçoar o nosso coração a buscarmos sermos trabalhadores do serviço divino. Então, a oração continuada nos acostuma, nos afeiçoa o desejo de prestarmos serviço divino. E ele coloca aqui uma observação importante, que já fizemos mais para trás, que nós é que precisamos da oração. Não oramos para fazer média com Deus, para bater o ponto religioso de cada dia. A oração não é um sacrifício para agradar a Deus. Não, a oração é pão divino que buscamos para o nosso sustento espiritual. Então, esses atos íntimos e profundos da fé, como Emmanuel coloca, eles são aquilo que alimenta o nosso íntimo.
para que continuemos fortes, perseverantes diante das adversidades e das vicissitudes que são características típicas de todos nós que estamos reencarnados nesse planeta de provas e expiações. Então, agradecemos a presença de todos que nos acompanharam até aqui neste momento. Agradeço especialmente a SEAI por essa oportunidade tão sublime de juntos, ainda que virtualmente, podermos nos unir e refletir sobre temas tão importantes que são necessários para nós, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, principalmente em tempos tão difíceis como são esses que temos vivenciados nos últimos anos e que ainda nos desafiam nesse ano nascente de 2022. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a SEAI pela oportunidade e espero estarmos juntos novamente em breve.